Olá, estamos iniciando mais um programa conversando com Arlete, Dona Arlete e João Berbel. E o tema de hoje é um tema extremamente interessante. Eu devo confessar que como jornalista, há mais de 55 anos trabalhando na área, eu tive o privilégio de, na última segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã, estar aqui na sede do IMA, acompanhando uma sessão de psicofonia, onde o médium João Berbel estava pronto para dar andamento a um trabalho de um novo livro, de uma nova obra, que vai se somar aos mais de 280 que já foram produzidos por esse sistema, por essa técnica de psicofonia. Eu estou aqui com a Dona Arlete Berbel, estou aqui com o João Berbel e com a professora Beth. A professora Beth que vai contar em detalhes aí como é que é a parte operacional da produção desses livros. João, eu fiquei extremamente, em primeiro lugar, eu fiquei satisfeito de ter sido convidado, de poder acompanhar esse trabalho seu. Eu confesso que foi uma surpresa agradabilíssima. Eu fiquei 3 horas grudado na minha câmera, olhando os detalhes todos, como você produzia. Me chamou a atenção que você não parou de falar durante 3 horas, você não levantou da cadeira durante 3 horas, e as ideias e o conteúdo do livro fluiu de uma maneira assim, realmente impressionante. E mais feliz agora ainda que a gente tem a Dona Arlete e a Beth aqui, a professora Beth, na sequência o Silvano, que também trabalha nesse sistema junto com aqui no IMA, e para a gente poder explicar um pouquinho, porque quem compra o livro, quem tem o privilégio de poder ter o livro na mão, ler, aumentar sua cultura, aumentar seu nível de conhecimento, talvez não possa imaginar o outro lado, como é que é produzido esse livro. Primeiramente a gente quer agradecer, né, mais esse bate-papo com os telespectadores e poder passar um pouquinho o que é o livro, né? Você vê como é que é as coisas. A Beth, desde quando eu iniciei o meu trabalho, ela já estava junto conosco, ela já lia os nossos livros, né? O Silvano foi um dos primeiros do Clube do Livro nosso, nos ajudando aí. E ela já foi sendo preparada, porque ela leu todos os meus livros, os 270 livros, né? 270 livros, que já está próximo, do mês que vem já está próximo. Os 270 livros, ela já leu os livros todos, né? Então ela foi muito bem preparada. Ela é professora de história, ela já tem um conhecimento muito grande nessa área e veio nos ajudar. E todo o trabalho nosso foi tudo uma preparação para isso, né? Vê que a gente veio escrevendo já há muito tempo, escrevendo, através da psicofonia. O que é a psicofonia? Você teve a condição de você ver o que é psicofonia. Quando fala em psicofonia é uma coisa muito complicada, não é fácil igual a pessoa fala. Você escrever através da psicometria, da psicografia, ela é fácil, porque você tem a mão, até que sua mão escreve lá no papel, entra muito impulso do nosso pensamento para você fazer aquilo lá. A psicofonia é direto. Quando você pensa, imagina que você está pensando, você está falando. Ela é rápida, igual você viu lá, ela é rápida. E você teve a oportunidade de acompanhar um livro, um romance, que é um romance fácil. Mas a Beth está aqui, sabe, quando você entra os livros científicos, ou quando entra um livro evangélico, né, um evangelho, alguma coisa assim, um romance dessa natureza, ele é muito rápido, o Espírito fala assim muito rápido, tá? Não dá tempo nem de eu imaginar as palavras, vai saindo aquilo tudo de uma vez. Imagina você naquele impulso nervoso, que sai muita coisa, puxa vida, isso não é meu. Então isso é psicofonia, né? E a psicofonia tem mesmo esse trabalho e ele é muito rápido, ele entra muito rápido. Então ele entra mais coisa do Espírito que coisa nossa. Porque toda as comunicação que tem dos Espíritos, entra muito coisas do médium e entra também as coisas do Espírito. E na psicofonia, na psicofonia, ele entra muito mais do Espírito, né, do que do médium. Porque nenhum médium nessa terra traz 100% do Espírito. Ele pode até falar, eu fiz isso, sou inconsciente, o inconsciente não existe, tudo que você faz passa pela sua consciência, e a sua consciência é responsável de tudo aquilo que você escreve, de tudo aquilo que você passa. Então na psicofonia entra muito dos espíritos, mas sob a supervisão do médium. O médium supervisioniza aquilo que o espírito faz, porque o médium, ele é intérprete da espiritualidade. Então as coisas funcionam mais ou menos assim, né, Dona Arlete? É isso mesmo, João. A psicografia, ela é feita na mão.
A psicofonia é o direto, falando e gravando, né, Beth? E depois a Beth e o Silvano, eles vão trabalhar essa história, porque fala da maneira coloquial, mas não pode ser colocada no papel. Então tem que ser corrigido, transformado no livro, né? Então a Beth e o Silvano, eles fazem essa transformação da linguagem coloquial que o Espírito vem, traz e transforma no livro para todos nós. E sempre, graças a Deus, o Farol das Três Colinas não tem deixado de cumprir esse papel, que foi um compromisso feito com a espiritualidade. Assumimos esse papel de fazer esse livro todo mês, e eu torno a repetir, graças a Deus nós estamos dando conta de cumprir esse compromisso. Todo mês temos um livro novo, porque espíritos diversos, e eu tenho a impressão que a fila é muito grande, né, para eles virem contar essas experiências, porque são histórias verídicas. Esses espíritos, eles vêm, tem espírito que ele vem, a gente nota que a intenção dele é muito grande em ajudar nós que estamos aqui ainda. Ele chega a pedir, pelo amor de Deus, gente, presta atenção, não façam o que eu fiz, porque eu não quero ver vocês sofrer. Então, isso são conselhos, né? Eles já passaram por essa fase aqui, por esse caminho que a gente está atravessando. Então, é tudo muito interessante. A espiritualidade, eles se preocupam de alguma forma em estarem ajudando sempre, sempre. E aqui dentro do IMA, a maneira que eles encontram é através dos livros. Porque através dessas histórias contadas, gente, eles já estão no plano espiritual. Então eles já estão vendo melhor do que nós aqui. Eles já estão sentindo na pele, não é mesmo? O que eles passaram. Então, por que não ler o livro, não ter uma atenção para a leitura desses livros? Eu tenho certeza que eles vão ajudar muito, muito mesmo. E eu fico muito feliz de poder estar participando desse trabalho do livro, dentro do Farol das Três Colinas. Nós vamos dar um rápido intervalo comercial e vamos pedir, porque o João tem um compromisso agora junto com a dona Arlete, e vamos convidar o senhor Silvano Ferrante para, junto com a Beth, nos comentar detalhes aí do de como é que funciona, o que tem por trás da produção do livro. Nós já voltamos. De volta com o programa Conversando com o João e Arlete Berbel, agora tendo o privilégio de estarmos aqui com o Silvano e a professora Beth. Silvano, parece que você que começou antes da professora Beth a fazer esse trabalho, acompanhar o João no trabalho de psicofonia. Como é que se deu esse seu início? Primeiramente, bom dia a todos. Geralmente, nada é por um acaso. E eu acredito muito na espiritualidade, que me mostrou o caminho de eu estar junto com o João, porque nós temos um passado em que eu e ele estamos reescrevendo hoje em dia esse passado. Um passado de aprendizado, mas cujo aprendizado envolve a espiritualidade. E eu tomei o gosto pelos estudos, a pesquisa, e comecei a pesquisar sobre a doutrina espírita. Apesar de ter nascido num berço espírita, os meus livros de infância era sobre o livro dos espíritos, o livro sobre a espiritualidade. E quando foi um certo tempo que eu fui convidado a trabalhar com o João Berbel, e verificando aquilo ali, sem perceber, eu já estava sendo preparado, porque nada é por um acaso. Eu sendo preparado de um lado e a minha esposa, a Elizabeth, também preparada do outro, porque ela tinha gosto de ler aqueles livros do João Berbel em toda a sua simplicidade, porque escritores espíritas existem muitos, e são escritores às vezes complicados, leituras difíceis de ler. Se a pessoa não tiver um certo conhecimento sobre o espiritismo, ele não consegue ler esses livros. E o João, na sua simplicidade, começou a escrever esses livros com palavras simples, de fácil entendimento. E a Beth, a minha esposa, e ela ficava maravilhada por esses livros.
E ela estava sempre, já estava sendo preparada justamente para ser uma das editoras do livro, do João Berbel. E hoje a gente produz esses livros, ela acompanha o João Berbel quando ele está psicofonando, né? E depois ela faz toda a montagem do livro, a correção ortográfica, tudo isso aí. E fazemos várias revisões, e eu faço a revisão doutrinária sobre o livro e a revisão também ortográfica, porque sempre passa alguma coisa. O próprio Kardec, os espíritos superiores, teve que adverti-lo muitas vezes sobre alguns erros. E Kardec era um gênio na época. Então, quem somos nós? Erro sempre tem, mas a gente sempre procura errar menos. Isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Professora Elizabeth, eu fiquei impressionado porque na segunda-feira, 6h30 da manhã, você, junto com o seu esposo, o Silvano preparou o computador, deixou ele pronto, passou para você a bola, não é? Falou, ó, tá pronto. O Silvano se retirou, você sentou, o João sentou, você fez um sinal para ele, o João fez uma perguntinha assim muito simples, perguntou acho que 2 ou 3 nomes, você falou porque era uma continuação do livro, né? E aí ele começou a discorrer e foi embora. 2h30 depois, ele sem, como eu falei no início, ele sem sair do lugar, você também não saiu do lugar, sem tomar um gole d'água, que a gente que é comunicador sabe que 30 minutos falando sem parar, você fica com a boca ressecada, você precisa tomar um golinho d'água. Você também não saiu do lugar, evidentemente. Que energia precisa ter para fazer, juntamente com o João, com esse perfil que o Silvano colocou muito bem, que energia precisa ter para acompanhar esse ritmo e conseguir colocar tantas obras e obras complexas? Nós temos romances que tem até um linguajar, pode ter um linguajar menos sofisticado, mas requer inteligência, requer nomes, requer ambientes, requer situações todas que ficam na imaginação. No caso da psicofonia, a inspiração permite que se faça isso. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer, a primeira pergunta exatamente é essa: que energia você precisa ter para poder acompanhar esse ritmo de trabalho do João Berbel? Primeiramente, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. A energia consta principalmente no amor da espiritualidade, acreditar na espiritualidade, ela que nos dá essa energia, acompanhado também do João Berbel, que, nossa, para mim ele é uma sumidade nessa parte, desde quando eu comecei a ler os livros dele, eu já entendia. Desculpa, é verdade que você leu todos os livros? Se a maioria eu li sim, porque chegava lá em casa os livros. Porque o Silvano, ele chegou a entregar os livros para o João. Então, chegava os livros todos em casa. Então, ao tempinho que eu tinha, chegava novo, eu pegava, às vezes não lia tudo, mas eu já pegava o começo, o fim. Falei, nossa, essa história eu já sei. Porque os livros do João são muito prazerosos. E hoje que eu participo diretamente dessa confecção desse livro, para mim não tem coisa melhor. Minha vida, assim, transformou, mudou demais. Eu pude observar em determinado momento da sessão da psicofonia, você inclusive sorrindo, depois você se contraía, parecia que você estava sofrendo com uma situação. É emoção pura mesmo? É emoção pura, Ronaldo, é emoção pura mesmo. E com essa emoção, nós já passamos assim, por momentos até meio difíceis em casa, quando eu estava confeccionando o livro, que depois eu posso até te contar. Mas é pura emoção mesmo e amor ao que a gente está fazendo. Eu queria que você contasse pequenos casos aí que você vem uma lembrança. Porque ele mencionou, inclusive, que depois dessa sessão da segunda-feira, ele falou, olha, hoje foi tranquilo, mas quando vem Galileu Galilei, que é um assunto de física, que é um assunto mais profundo, que requer um conhecimento, e a gente é só um físico que pode realmente falar sobre física, né? Mas esses livros do Galileu realmente são uns livros assim, muito difíceis para ele, principalmente, mas o que me assim, marcou mesmo para nós, principalmente para mim, foi um livro chamado Reduto das Sombras. Por quê? Aquele livro, ele tratava daquelas pessoas que estavam nas zonas umbralinas, nas mais profundas mesmo. E a gente, então, parecia que estava mexendo na caixa de marimbondo, vamos falar na linguagem assim, popular. Por quê? Porque
aqueles espíritos, eles não queriam sair de lá, eles estavam, assim, bem dizer, à vontade lá. E são espíritos imperfeitos, né? Mas eles não queriam que a luz do Pai Eterno entrasse lá para tirar eles daqui. Então, eles obstruíam aquilo. Então, eu sofria tudo aquilo, eu tinha que parar, rezar, chamar o Silvano, às vezes que já estava até dormindo, para ele me dar um passe e conversar comigo, porque era muito sofrido. Então, esse foi o livro que mais me marcou nessa parte assim de sentimento mesmo, pelos esses espíritos tentarem impedir esse livro. Tecnicamente, Beth, o que você tinha feito, acho que vocês fizeram isso na sexta-feira, porque nós estivemos aqui na sexta-feira gravando com o João também, e a sequência foi na segunda-feira. Esse intervalo de sexta-feira para segunda mudou alguma coisa ou o João começa, ele recebe a mediunidade e parte diretamente onde terminou? No caso, teria terminado na sexta-feira. Não muda nada não, Ronaldo. Ele só às vezes pergunta, porque ele tinha começado esse livro na sexta. Então, às vezes ele fala, quem que eu já falei, os personagens que eu já disse. Mas não muda não. E às vezes ele começa tranquilo, de repente, Ronaldo, acontece dele cair em pranto, que aí eu nem viro para trás para não atrapalhar, né? Mas é uma coisa, é uma mudança, sabe, drástica mesmo, que às vezes eu falo, meu Deus. Aí quando eu vejo, eu estou chorando também, sabe? Porque é uma mudança, mas não muda não, só muda nessa hora que esse pranto vem, porque ele sente mesmo, ele sofre, às vezes a hora que termina, ele sente mal, ele tem que respirar, ficar quietinho um pouquinho, para ele é até muito mais difícil, a energia que ele gasta é imensa mesmo, sabe? Então não muda não, é uma continuação normal. Evangelho dos Anjos é o livro que me parece que é o livro que teve a maior vendagem até hoje, mais de 100 mil exemplares. Essa parte o Silvano pode te falar melhor, Ronaldo. Vamos lá, Silvano. O Evangelho dos Anjos, ele é um livro que foi escrito primeiramente em 6 volumes. E cada volume desses livros demorava um certo tempo para ser escrito, porque despendia muito daqueles espíritos que teve mais contato com Jesus para trazer o máximo de verdade possível, sem interferência no médio, sem ruído na mediunidade. E depois que ele foi feito em 6 volumes, e esses 6 volumes se esgotaram muito rapidamente. Aí nós reunimos os 6 volumes e fizemos num volume só. E ele vem contando as coisas de Jesus, são as realidades que se omitiram durante os séculos, foram omitidos das pessoas sobre a verdadeira estada de Jesus, o que foi realmente Jesus. Então eles falam que é evangelho apócrifo, mas não é evangelho apócrifo, é a realidade mesmo da estadia de Jesus na Terra. E o livro conta sobre tudo isso aí, tintim por tintim, até a preparação de Jesus para poder reencarnar na Terra, que demorou mais de 1000 anos. Beth, eu fiz essa pergunta antes de a gente começar a gravar e vou repeti-la, porque eu acho interessante, eu gostei muito da sua resposta. Qual é a sensação de você estar aqui na livraria do IMA, aqui em Franca, e você ver pessoas comprando os livros que você participou dele? Hoje mesmo aconteceu isso aqui. Eu estava ali conversando com a Andréia, e uma pessoa pegou um livro intitulado A Vida Não Acaba Nunca. Foi o primeiro livro que eu fiz com o João Berbel, em 2016, que eu diretamente com ele. Então aquilo me deu um prazer, eu senti até lágrimas nos olhos, vontade até de chorar. Então é uma emoção muito grande, por quê? Porque eu faço com carinho, eu não fico um dia, falo, não, mas eu vou dar, mesmo que eu não tenha livro para fazer ainda, eu vou dar uma olhadinha no anterior, às vezes tem alguma coisa. Então isso é um prazer enorme, Ronaldo. Você não sabe o tanto que a gente se sente bem, o que traz eleva a nossa alma. Eu fiz uma pergunta também ao Silvano antes de nós começarmos a gravar, vou repeti-la. 270 livros já impressos, colocados aí à venda, os associados do Clube do Livro já recebendo em qualquer lugar do mundo, do Brasil e do mundo, recebendo pelo correio. E aí eu lhe fiz a seguinte pergunta: quantos livros em produção? Você pode repetir a resposta, por favor? Posso. Tem mais 10 livros já prontinho para ser editado, mas o João,
Alguns livros, ele tem que esperar a hora certinha, então nós ficamos aguardando ordem do João, que ele também fica aguardando ordem da espiritualidade para poder editar esses livros. O casal espírita, embora trabalhando juntos aqui, na hora do lazer, na hora do casal estar junto, fala-se muito em livros também? E como? Às vezes ele me cobra alguma coisa, eu cobro dele também. Você não vai me ajudar nisso? Ele fala, e aí, como está o livro? Você já adiantou mais o livro? E como? Para nós isso daí é coisa normal, já faz parte da nossa vida. Não dá para desassociar, Silvana? Não tem jeito de desassociar, porque a nossa vida aqui é material. E a realidade da vida é só espiritual. Então nós já temos que ir desligando aos pouquinhos da matéria, que é difícil, hein? Por muito que a pessoa desligue da matéria, não tem jeito. Então o nosso assunto é esse aí. E a gente conversa, troca ideia entre eu e ela, e trocando ideia a gente está aprendendo. Uma coisa que nos chama a atenção quando a gente está aqui na livraria é a diversidade do nível das pessoas, não é? É gente nova, gente velha, é gente que bem vestida, gente não tão bem vestida, mas sempre vestida com muita simplicidade, mas pessoas que saem com o livro e a gente percebe que saem daqui de dentro, e se quando consegue ainda o autógrafo do João Berbel, que é muito comum receber, porque ele está aqui exatamente para isso, a pessoa sai com aquele livro como se fosse um trunfo. Eu lembro de mim, com uma situação minha pessoal. Eu vinha namorando há muito tempo o Evangelho dos Anjos, há muito tempo. E uma situação financeira minha meio debilitada, né? Eu passei por uma situação um pouco de muita dificuldade. E o primeiro dinheiro que eu consegui, eu peguei minha esposa e digo, nós vamos à Franca, vamos comprar esse livro. Viemos para cá, compramos 2 exemplares, ficamos com um, que é o que nós trabalhamos em casa, no nosso Evangelho do Lar. E outro livro eu pedi para o João autografar para minha filha e meu genro e minhas 2 netas que moram em São Paulo e que tiveram a graça de serem atendidas pelo João. Mas é muito gratificante isso de a gente perceber o quanto um livro enriquece não apenas o conhecimento. E no caso de um livro espírita, no caso do João Berbel, no caso dos livros que vocês produzem juntos com ele, a gente percebe que a pessoa sai daqui como um trunfo na mão, assim, com um orgulho danado. É verdade isso aí, sai com um trunfo e tem muitas criaturas que às vezes eu nem lembro, ele vem me agradecer. Fala, olha, aquele livro que você me indicou me deu uma vontade de viver tão grande. Você me tirou de uma profundidade, de uma depressão que não sei. E eu fico muito agradecido com isso, porque eu oriento as pessoas, mesmo os outros livros de outros autores, que eu já li, principalmente do Chico, que eu já li muitos livros do Chico, e outros autores também, eu tenho que acabar lendo os livros para indicar. E essas pessoas, eles ficam numa felicidade tão grande quando eles têm contato com a leitura, e eu falo sempre para a pessoa que lê não fica doente, não dá tempo de ficar doente. A doença bate na sua porta, aí você fala, estou ocupado, eu estou lendo, e realmente é verdade. A pessoa que lê muito não tem tempo de ficar doente. Verdade. Infelizmente o nosso tempo está esgotado. A professora Beth, Elizabeth, já assumiu um compromisso, fica esse compromisso com você também. Nós temos toda semana o Conversando com o João e Arlete Berbel. Já a gente volta com vocês para a gente contar outros casos aí, que vocês devem ter muita história para contar, e história muito rica. Silvano, obrigado pela entrevista, e eu tenho certeza que o nosso telespectador agora já entende um pouquinho mais de psicofonia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre os livros, e eu gosto muito de leitura e indico para as pessoas, leia, porque quem tem conhecimento não fica doente. A pessoa é uma pessoa alegre, ela transmite através do rosto e dos olhares a alegria de ter o conhecimento das coisas espirituais. Professora Elizabeth, obrigado pela sua participação, compromisso assumido de a gente voltar a conversar. E que você tenha muita energia para continuar produzindo essas coisas maravilhosas que vêm aí com o João Berbel. Eu que agradeço, Ronaldo, você e sua esposa, por essa oportunidade e quero sim estar sempre participando com você de todas as emoções que a gente sente. O momento que você precisar, nós estamos prestes
a te ajudar. Obrigado mais uma vez. Nós voltamos na próxima semana com um novo programa Conversando com João Berbel. Até lá.